Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Laula para a apresentação do briefing no domínio do planeamento. Sua Excelência, Senhor Secretário de Estado, Dr. Milton Reis, vai nos brindar com o briefing. Obrigada. Senhor Secretário, se faz favor. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Durante o período de 3 a 9 de março de 2022, o Ministério da Economia e Planeamento, no domínio do planeamento, esteve dedicado essencialmente em 5 temas. O fortalecimento do Sistema Nacional de Planeamento, o Fórum Empresarial União Europeia-Angola, a cooperação bilateral entre a República de Angola e a Confederação dos Emirados Árabes Unidos, o workshop sobre pesquisa domiciliar de dados de migração internacional e o inquérito de literacia financeira. Em relação ao fortalecimento do Sistema Nacional de Planeamento, somos a informar que o Ministério da Economia e Planeamento, com o apoio da União Europeia, iniciou ontem, dia 9 do corrente mês, a formação sobre o Sistema Nacional de Planeamento e a sua articulação com o Programa de Investimento Público. Esta formação visa capacitar todos os órgãos do Sistema Nacional de Planeamento em ferramentas ligadas à monitorização, avaliação e gestão de projetos de investimento público. A formação está a ser ministrada via online na plataforma Teams. Conta com a participação de mais de 90 formandos provenientes dos gabinetes de estudo e planeamento setoriais e provinciais. Terá duração de 5 dias e abordará os seguintes temas: a visão e as etapas do ciclo de políticas públicas, conceitos fundamentais da avaliação das políticas públicas, questões, critérios e relatórios de avaliação de investimento público, o ciclo do projeto de investimento público e os atributos de qualidade e critério de elegibilidade de projetos de investimento público. Relativamente ao Fórum Empresarial União Europeia-Angola, somos a informar que o mesmo decorrerá em Bruxelas, Reino da Bélgica, no dia 24 de março de 2022, sob o lema Angola, um novo destino para o investimento europeu, e contará com a presença de cerca de 800 participantes num formato híbrido, sendo 100 presenciais e 700 virtuais. Este fórum será coorganizado pela União Europeia e o Governo de Angola, e contará com intervenientes do setor privado das duas partes, isto é, da Angola e dos países da União Europeia. Foram priorizados os setores da agricultura, energia e águas e das tecnologias de informação, que são setores que apresentam forte potencial para o crescimento econômico, valor acrescentado e para contribuir para a diversificação da economia e do aumento da capacidade de produção em Angola. O evento terá como objetivos fomentar o investimento europeu em Angola, apresentar as oportunidades econômicas e os avanços registrados na melhoria do ambiente de negócios alcançado nos últimos anos. No que diz respeito à cooperação bilateral entre a República de Angola e a Confederação dos Emirados Árabes Unidos, somos a informar que o MEP participou do evento de networking organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Angola, Emirados Árabes Unidos, no dia 4 do corrente mês. O evento contou com a presença de representantes de várias instituições públicas e de empresas nacionais e estrangeiras. Visou apresentar as oportunidades de negócio em Angola, as áreas prioritárias de investimento em Angola, bem como as políticas adotadas pelo Executivo, que visam promover o fomento empresarial, aumentando a participação do setor privado na economia e, consequentemente, reduzir a intervenção do Estado. Gostaríamos de realçar que os Emirados Árabes Unidos são considerados um parceiro de primeira ordem no que diz respeito ao investimento direto estrangeiro, e apresentam elevado potencial para investir em setores como a agricultura, o turismo, indústria transformadora e recursos minerais. Relativamente ao workshop sobre pesquisa domiciliar de dados de migração internacional,
Gostaríamos de informar que o Instituto Nacional de Estatística participará deste evento, que ocorrerá de 14 a 16 do corrente mês em Pretória, na África do Sul. O evento, promovido pela Organização Internacional para as Migrações, em parceria com a Gestão das Migrações da África Austral, visa promover uma discussão entre os especialistas em pesquisa domiciliar, de modo a explorar os aspectos metodológicos e técnicos em pesquisas especializadas sobre migração. Durante o workshop serão discutidos temas como a necessidade de melhorar os dados sobre a migração internacional, utilização de métodos de pesquisa domiciliar para medir a migração internacional, sobre os pilares ligados à aprendizagem com pesquisa domiciliar existentes, assim como a adição de perguntas específicas de modos ad hoc na pesquisa domiciliar existente. A utilização de métodos de pesquisa domiciliar para medir a migração internacional, sobre os pilares ligados aos inquéritos especializados de migração internacional e aos desafios técnicos e metodológicos usando pesquisa domiciliar para medir a migração internacional. Importa referir que a Organização Internacional para as Migrações, através do seu mandato institucional, está a apoiar os 16 Estados-membros da África Austral na gestão eficaz dos processos migratórios. No que diz respeito ao inquérito de literacia financeira, informamos uma vez mais que as sessões de formação terminaram no sábado, no dia 5 do corrente mês, na província de Benguela. Esta formação foi ministrada de forma presencial por técnicos do Instituto Nacional de Estatística e do Banco Nacional de Angola. Visou dotar os participantes de conhecimentos e competências para a operacionalização do inquérito de literacia financeira. A formação contou com a participação de 130 formandos, isso das 18 províncias do país, que farão a recolha de dados para o inquérito de literacia econômica e financeira. Recordamos ainda que o referido inquérito tem como principal objetivo apresentar o grau de literacia financeira da população angolana. O inquérito terá uma abrangência nacional, irá cobrir áreas urbanas e rurais e tem previsto seu início para o dia 14 de março e a previsão de término é o mês de julho do corrente ano. Muito obrigado pela atenção, estamos disponíveis para eventuais questões. Obrigada, senhor secretário. Os jornalistas presentes na sala, alguém quer fazer alguma questão, só a favor? Muito bom dia, senhor secretário de Estado. A primeira questão que eu gostaria de levantar está relacionada à formação sobre literacia financeira. Né? Gostaria de saber qual é o balanço que faz em relação a essa formação e também se é possível avançarmos aqui alguns detalhes em relação ao público-alvo, no caso, ao grupo de pessoas que deverão ser incluídas após a realização dessa formação. A outra questão está relacionada com o fortalecimento do Sistema Nacional do Planeamento, que eu gostaria de saber o que é que o Governo pretende com essa articulação entre o Sistema Nacional ao investimento público, se terá notado a existência de alguma falha entre os dois instrumentos, que agora quer, de concreto, fazer este alinhamento. Não é? Obrigado. Muito bom dia, senhor secretário de Estado, Milton Reis. Eu tenho duas questões. Antes de mais, desculpar pelo ligeiro atraso. Uma das questões é uma questão que é diretamente do órgão que eu represento, o Jornal de Angola. Eu, na última quinta-feira, já fiz uma questão, tem mais ou menos a ver com isto, mas a abordagem é diferente. É uma recomendação da própria redação do Jornal de Angola. A primeira questão é a seguinte: havia a perspectiva, em função do desenvolvimento econômico, ou melhor, do impacto das ações do governo, havia a previsão de aumento da base monetária. Acho que é a expressão certa, não é? O Executivo, no ano passado, previa o aumento da base monetária. No entanto, gostaria de saber se já
há previsão da quantificação da base que se vai colocar no mercado. A segunda questão é a seguinte: os últimos acontecimentos internacionais fizeram com que o preço da principal commodity que Angola tem subisse a preços jamais imagináveis. Temos hoje o preço do barril a mais de $130. E, em função disso, eu gostaria de saber se o Executivo vai proceder a um reajuste naquilo que é a projeção do próprio Orçamento Geral do Estado. Gostaria de saber se já existe, de facto, uma previsão de se mexer em termos de números nas projeções daquilo que é a despesa do Estado para o exercício econômico 2022. Obrigado. Temos mais perguntas? Senhor Secretário, só favor, momento de respostas. Obrigada. Ok, muito obrigado. Vou começar por responder às questões do nosso amigo Hermenegildo Manuel. O balanço da formação é positivo, não é? Uma vez que os formandos estão aí e vão agora dirigir-se para as suas localidades para poderem, então, a partir do dia 14 deste mês, dar início, então, a este inquérito. O público, os inquéritos normalmente faz-se olhando para uma amostra representativa do país. E os especialistas em inquéritos, não é, desenharam claramente esta amostra, e é com base nesta amostra que será feito o inquérito. Agora, o que posso lhe garantir é que a amostra é representativa e segue aquilo que são as metodologias recomendadas internacionalmente para a realização de inquéritos. Relativamente ao fortalecimento do Sistema Nacional de Planeamento, a formação que está a decorrer que está a ser coorganizado pelo Ministério da Economia e Planeamento com o apoio da União Europeia. Os temas, o tema é mais amplo. Nós falamos de políticas públicas. O Sistema Nacional de Planeamento é o instrumento que visa preparar os instrumentos de implementação, primeiro de desenho e implementação das políticas públicas, e os programas de investimento público, como deve saber, é a expressão financeira, é uma parte das expressões, uma parte significativa da expressão financeira daquilo que são a realização das políticas públicas, não é? Porque nós temos as despesas de investimento público, de capital e as despesas correntes. Todas elas contribuem para a materialização daquilo que são as políticas públicas. E o investimento público tem um papel significativo, uma vez que é uma das principais alavancas para o desenvolvimento econômico, porque permite o desenvolvimento de novas infraestruturas que vão suportar a atividade econômica e o bem-estar das populações, não é? E também, não é, gera ativos, não é? Ativos que devem ser, como se diz, contabilizados e alocados naquilo que são o patrimônio público, de forma que, não é, esse patrimônio sirva realmente à materialização daquilo que são as políticas públicas. A importância do investimento público é fundamental para nós assegurarmos um ambiente de realização de negócios sólido. E aqui gostaria de realçar que o investimento público não diz apenas respeito aos ativos físicos, também temos os ativos intangíveis, como nós chamamos, os físicos são os tangíveis, e os intangíveis, como por exemplo a capacitação, não é? Que é uma área fundamental em que temos que investir para que possamos ter as bases necessárias para termos um desenvolvimento sustentável e de longo prazo.
Então, esta é a importância que tem esta formação, não é? E nós gostaríamos aqui de realçar, não é, o apoio que estamos a ter da parte da União Europeia para a realização este importante evento de capacitação daquilo que são os nossos quadros que suportam o Sistema Nacional de Planeamento. E nós vamos continuar a apostar na formação dos nossos técnicos para que possamos ter, então, um Sistema Nacional de Planeamento robusto e que possa realmente responder, não é, para que sejam desenhadas, avaliadas e acompanhadas as políticas públicas que estão a ser implementadas e assim alcançarmos melhores resultados. Relativamente às questões colocadas pelo nosso amigo Helder Jeremias, do Jornal da Angola, a primeira questão eu não lhe vou responder, porque é uma questão que diz respeito ao Banco Nacional de Angola, que cuida da política monetária. Não é? O que eu posso lhe garantir é que no âmbito da programação macroeconômica executiva que nós falamos aqui na semana passada, não é? Há um perfeito alinhamento das variáveis macroeconômicas de modo a assegurar a estabilidade macroeconômica. E a base monetária é uma dessas variáveis fundamentais do equilíbrio macroeconômico. Claramente que o Banco Central, não é, tendo em conta aquilo que é as perspectivas do crescimento econômico que temos previsto para 2022, vai ajustar a base monetária para que as transações realizem-se sem serem um fator de constrangimento. Não é? A questão que se coloca aqui é que a economia tem que ter a moeda necessária para poder, não é, realizar suas transações de forma normal, mas também não pode ter em excesso, porque se tiver em excesso provoca aumento do nível de preço. Então, esse equilíbrio macroeconômico, eu lhe garanto que tecnicamente está bem afinado nesta ferramenta de gestão macroeconômica do Executivo. Relativamente à segunda questão do preço do petróleo, essa é a questão de todos nós, do dia de hoje, né? Mas ninguém sabe como será o preço daqui a mais uma semana, 2, 3, não é? Então, o que eu aconselho é todos a termos um bocadinho de paciência, verificarmos o cenário que está a ocorrer, para que possamos, não é, ter, não é, uma melhor visão daquilo que serão os efeitos, né? Podem ser positivos e também negativos desta escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que vai claramente, não é, afetar a economia global, e Angola possivelmente também vai ser afetada. Não é? Agora, o Executivo claramente que está atento, está a acompanhar o processo. Neste momento não temos motivos para pensar em rever despesas nem receita, não é? Até porque, como deve saber, os ganhos do petróleo vão se repercutir nos próximos meses, não agora. Porque os ganhos que estão a entrar agora são derivados da venda que fizemos nos meses anteriores. Então, o que nós podemos dizer aqui é que o Executivo está a acompanhar o processo e, no momento certo, serão tomadas decisões que se acharem pertinentes. Mas vamos ter um bocadinho de paciência, que ainda muita coisa vai passar por baixo da ponte. No essencial era tudo. É tudo, sim, senhor secretário. Muito obrigada. Terminamos o briefing de hoje. Agradecemos aos jornalistas presentes e a todos que nos acompanham nas redes sociais. O nosso lema é possível. Obrigada.